Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é um dia muito especial porque o Arressala estreia seu ciclo de entrevistas aqui no Rio de Janeiro e não poderia começar melhor. A gente tem uma entrevistada de muito peso, que é a professora Muna Onrum. Professora, tudo bem? A professora Muna Onrum, ela não queria que eu dissesse isso, mas eu vou dizer, é uma das maiores especialistas em Oriente Médio que eu conheço. Ela é professora da PUC Minas, da pós-graduação de RI, disciplina de Oriente Médio. Professora, tudo bem com a senhora? Tudo bem, obrigada pelo convite e muito honrada, né, de estar aqui estreando, né, dando o chute inicial. Professora, o que é essencial para a gente entender o que acontece em Gaza? É preciso entender que existe um projeto, o projeto da Grande Israel, para entender o que acontece em Gaza? Eu acho que para poder entender, né, porque o que acontece em 46 tem que entender a origem de Israel, né? Israel se origina pela necessidade que os judeus tinham, pelas perseguições históricas que eles sofreram desde o século, né, desde a Idade Média, e eles precisavam, né, o sionismo nasce nesse contexto do caso, a gota d'água vai ser o caso Dreyfus, na França, em que um oficial francês foi acusado de traição, quando na realidade era uma prática, era um antissemitismo, né? Vou ser bem sucinta, porque o assunto é muito longo, né? Então, acontece o primeiro congresso da Basileia, o Theodor Herzl, que é o fundador do sionismo, vai cobrir o julgamento do Dreyfus, e depois eles percebem que havia necessidade, uma proteção para esses judeus, e a questão, então, a necessidade de um lar judaico. E esse lar judaico, surgiram várias possibilidades e vem a Segunda Guerra, né? Mas nesse processo do século XIX, do final do século XIX, virada do XX, até 47, a ocupação vai acontecendo gradativamente, né? Com compra de terras. Tem uma família, né, a família Surso, família libanesa tradicional, que tinha muitas terras no norte da Palestina, começam a vender essas terras para os judeus, começa uma ocupação, a princípio, né, comercial, venda e compra de terra. Vem a Segunda Guerra, mas o projeto de instalar lá esse lar judaico já acontecia antes da Segunda Guerra, né? Quer dizer, a Segunda Guerra, o Holocausto, o horror do Holocausto, né? 6 milhões de judeus foram assassinados, foi o principal motivo para que todos depois fossem para lá. Então, nesse contexto, então, em 47, final de 47, a resolução da ONU, em 48, 15 de maio, né, a Nakba, que é a tragédia da Palestina, a catástrofe, né, Palestina, e os judeus já estão, o mandato britânico, na realidade, foi um projeto corroborado pelas potências europeias, e quando acaba a Segunda Guerra, o que deveria ter acontecido era a desnazificação da Europa, o que não acontece, né? Eles preferiram empurrar o problema, que no caso eram os judeus, para a Palestina, ao invés de desnazificar toda aquela... Porque até hoje nós temos a presença do neonazismo. Começa então essa ocupação, e a partilha não é respeitada, a partilha da ONU, né, que estabelecia territórios para Israel, que seria Israel. Depois nós temos a Guerra de 67, que anexam mais terras, e 73, enfim. Então, Gaza está nesse contexto, né? Então, chegando para hoje, assim, estou sendo sucinta, bem sucinta mesmo, né? Então, Gaza estava dentro de Israel, quando acontece quando é assinada a resolução dos dois estados, a solução dos dois estados, pelo Arafat e pelo Rabin, você tem, então, a entrega de algumas terras, entre elas estaria Gaza, né? Então, os israelenses os palestinos acabam também indo para Gaza, já tinha a Cisjordânia, que também é outro problema, porque existem 700 mil colonos cercando a Cisjordânia. Ou seja, o que eu quero dizer é que, apesar de os acordos existirem,
apesar de terem assinado a solução dos dois estados, o Rabin, ele acaba pagando com a vida. Quando o Rabin morre em 96, eu me lembro que eu falei assim, acabou a solução dos dois estados, né? E que também não acho que seja a solução, né? Eu acho que a solução dos dois estados não é a solução. Tinha que ter, sim, uma ideia lá atrás, lá do início, quando se pensou em Israel, a coexistência dos dois povos. Professora, desculpa te interromper, mas eu estou vendo os países europeus batendo no peito, nós reconhecemos o Estado palestino como se isso fosse um favor. Mas aí eu pergunto, que Estado? Isso não é algo assim da boca para fora, porque de alguma maneira ficou insustentável defender o que Israel faz? Sim, porque você tem a ocupação de Gaza, quando o Hamas ganha as eleições em 2007, depois da segunda intifada, e nós presenciamos um genocídio televisionado, que nós estamos vendo um genocídio pela primeira vez na história, estamos vendo um genocídio em tempo real. Quando a Europa diz que reconhece o Estado da Palestina, em termos práticos, isso aí não quer dizer nada, né? Mas é um reconhecimento, né? É a possibilidade desse Estado começar a ter vozes, fazendo com que se freie o que está acontecendo em Gaza, que se freie, que pare com o genocídio, que se pense no que vai acontecer com a Cisjordânia. Então, quando hoje a Europa diz que reconhece, né, vários países, o Reino Unido principalmente, quando eles dizem que reconhecem, é uma meia-culpa também, porque se chegou ao ponto que chegou, é por conivência da Europa. A Europa fechou os olhos a toda a tragédia dos palestinos. A Europa, ninguém deu cidadania aos palestinos, eles são apátridas. Então, eles perdem a terra e o direito à nacionalidade. Então, esse reconhecimento pode ser um caminho para que esse povo tenha o direito a uma nacionalidade. O que a Palestina precisa para ser um Estado? Precisa de suas terras, né? Precisa de, quer dizer, dentro do conceito de Estado-nação, ela existe, né? Porque você tem toda a organização administrativa. Agora, para que se legitime, para que se reconheça, você tem que ter para que se possa continuar uma terra. E essa terra, ela está, assim, a partilha, o acordo dos acordos de Oslo, de um lado a Cisjordânia, aí tem uma faixa no meio Israel e na outra ponta Gaza. Isso aí é inconcebível. E Jerusalém na outra ponta, cercados por colonos, né? Professora, minha primeira pergunta foi a respeito do projeto da Grande Israel. Eu tenho certeza que deve ter algumas pessoas que estão nos ouvindo que não sabem o que é o projeto da Grande Israel. Será que a senhora pode explicar? Esse projeto é um projeto, né, de um grupo. Dentro do sionismo você vai ter vários grupos, né? E o grupo mais conservador, segue mais, né, os princípios sionistas, pensa nesse Estado que hoje nós ouvimos muito durante a guerra e o genocídio, Palestina do rio ao mar, né? Que é uma apropriação, né, que os israelenses, o projeto sionista usava, do Rio Jordão ao mar Mediterrâneo. Então, esse projeto da Grande Israel, e aí o sionismo religioso entra, que aí você tem uma saída, uma recuada de um sionismo político, e hoje o que você vê em Israel é um sionismo religioso, onde eles se sentem legitimados por ocupação de um desejo dos seus ancestrais, ou seja, eles recuam há 5.000 anos para dizer que eles têm direito àquela terra, e a Grande Israel seria essa Palestina que hoje é Israel, mas toda, incluindo Cisjordânia, Gaza, o sul do Líbano, o norte o sul da Síria. Então, é um projeto de ocupação dessa Palestina histórica, mas também ir além, né? Há um projeto também, por que se tem os acordos de Abraão? Se você olhar, Israel, se você olhar a geopolítica, por que os países do Golfo
querem, então fizeram um acordo, né? Você tem o Bahrein, Oman, não, o Bahrein e os Emirados Árabes assinaram o Acordo de Abraão. A Arábia Saudita estava em vias de até a guerra. Catar não, mas Catar é um aliado antigo de Israel. Então você vê o que você tem nessa Palestina. O projeto é além, então, colocar todas as terras do Levante, né? Então, as terras do Levante seriam essa grande Israel, Líbano, Síria, Jordânia, parte do Iraque. E os acordos de Abraão eles visam o quê? Não só relações comerciais, né? Não é só vender tâmara, é também venda de tecnologia de segurança. Essas monarquias absolutistas do Golfo, elas temem uma revolta, uma revolução no modelo que aconteceu no Irã do Shah Reza Pahlavi. Então, como você minimizar, como você destruir esses grupos que são a favor da derrubada dessas monarquias, que são grupos que são repreendidos, né? Há pessoas insatisfeitas, só que são monarquias absolutistas com mão de ferro governando, né? A Arábia Saudita é conhecida por isso, né? Nem as mulheres que ousaram se colocar contra foram presas. Então, o que você vê, essa venda de tecnologia de segurança para Israel é fundamental e, principalmente, isolar o Irã. Então, Israel, então, em termos de território, essa grande Israel seria essas terras do Levante, e em termos de controle estratégico seria essa coalizão com os países do Golfo, com o objetivo de isolar o Irã e, consequentemente, atender os interesses dos Estados Unidos, atingindo a China e a nova Rota da Seda. Eu vi um trecho de uma entrevista do príncipe da Arábia Saudita dizendo que o mundo vive sem os Estados Unidos, mas o mundo não vive sem a China. Será que a gente está vendo ali uma luz no fim do túnel? Quem sabe os países árabes possam deixar de ter essa relação de clientelismo com Israel? Tudo é possível, principalmente dessas monarquias, né? Eu acho muito que eles, de uma certa maneira, eles sabem que eles têm, por isso que também, né, eles têm consciência do seu poder econômico. Tanto é que nós vimos isso quando o Trump pega o telefone, bota na mão do Netanyahu para pedir desculpas ao Catar. Ali o dinheiro falou mais alto, porque o Catar ameaçou, tipo assim, pode até nos sancionar, nós não temos nenhum problema com isso, e nós não vamos mais investir em nada. Então, o Trump passa o telefone. Então, os países árabes do Golfo, eles têm consciência desse seu poder econômico. O que eles não têm como a China. A China é uma potência econômica, mas eu não vejo a China com poder militar para interferir. Nós vimos isso, né, na guerra do Irã, na guerra da Síria, tão diretamente, né, não mandam um exército. A China está mais preocupada com seus negócios. Então, quando os árabes dizem que que nós também estamos de olho na China, mais por uma questão econômica, mostrando claramente que eles não dependem, quer dizer, não vou dizer assim essa dependência, né? Mas eles podem se unir à China se Israel não dançar conforme a música que eles tocarem. Mas também é uma coisa muito é uma relação muito tênue, porque Israel também tem um poder bélico que esses países não têm. Israel é a maior força bélica da região hoje. Israel tem a bomba atômica, né, as armas nucleares. Então, isso tudo, para esses países, também é uma questão estratégica, manter esses laços com Israel. A coisa vai muito além, né? Eu acho muito engraçado determinadas pessoas falando, não, são só as relações comerciais, vão vender tâmara no mercado, no supermercado. Aí me mandaram outro dia uma foto, né, que no mercado dos Emirados tinha a tâmara e o preço em hebraico e o preço em árabe, uma foto de Israel. Falei, gente, a questão é além. A questão é controle bélico da região, que é o que Israel quer, com o objetivo principal. E aí ele vai ter o apoio dos países
desses países do Golfo, o isolamento do Irã. Porque o Irã hoje está recuado, mas o Irã representa, né, ele tem poder estratégico de controlar também aquela região, inclusive apoiar os grupos transnacionais, como nós estamos vendo com os grupos do Iêmen. Então, é toda uma questão. Então, eu não vejo assim, eles não estão. Quando eles dizem isso, eu não vejo em nenhum momento Israel ser ameaçado de não haver tanta subserviência. Não vejo dessa forma, muito pelo contrário. Professora, por que que os Estados Unidos precisam de Israel, precisam dessa presença forte ali naquela região? Os Estados Unidos, primeira coisa, né? Quando cai, aí a gente tem que voltar para o Império Otomano, né? O grande commodity da região era o petróleo. Pensando na Revolução Industrial, final do século XIX, o Império Otomano já se esfacelando. Então, eles precisavam do controle dessas terras por causa do petróleo. Hoje, os Estados Unidos precisam de Israel nessa região por uma questão de controle também geopolítico. E isso era muito mais forte durante a Guerra Fria, porque você tinha ali a Rússia na boca desses países do Oriente Médio e os Estados Unidos na outra ponta. Então, quem seria esse representante? Quem poderia fazer um equilíbrio de poder mesmo entre a antiga União Soviética e o mundo ocidental? Qual é o país mais ocidental, qual é o país ocidental dentro do Oriente Médio? Israel. Então, e também tem uma questão de um antissemitismo que a gente sabe que existe nos Estados Unidos, como também tinha esse antissemitismo na Inglaterra. Quando os judeus pobres começam a imigrar para a Inglaterra, né, para o Reino Unido, no início do século XX, isso não interessava. Para que judeu pobre? Manda o pobre lá para o outro lado do mundo. E os Estados Unidos precisam controlar essa região por tudo que ela representa estrategicamente. Antigamente era a antiga União Soviética, hoje tem a questão da China, que a nova Rota da Seda, que passa, né, está ali nessa geopolítica regional. Professora, vamos agora para a nossa segunda parte da entrevista, que a gente vai debater um pouquinho a respeito dos estereótipos da mulher árabe, da mulher do Oriente Médio. Porque quando se fala da mulher árabe, se tem no imaginário aquela mulher sensualizada, a mulher odalisca, até aquela mulher mais submissa, a mulher que, quem sabe, use burca. Não estamos entrando em questões culturais aqui, mas por quê? Isso é uma construção? Sim, tem o orientalismo, que Eduardo Said nos fala no livro Orientalismo, a invenção do Oriente pelo Ocidente, né? Ele vai mostrar claramente, porque até a viagem de Napoleão no século XVIII, quando ele faz a campanha para o Egito, o Oriente Médio era algo totalmente desconhecido, era o exótico, diferente, ninguém sabia o que ia se encontrar lá. Ele chega lá, se descobrem as maravilhas que é, né? Então ele chega no Egito, ele fica encantado com tudo aquilo. Depois ele chega, né? Isso já vem uma construção antiga, desde Alexandre, esse desejo do conhecimento dessa história passada. E aí o Oriente Médio, para o controle dessa região, se precisava, eles vão entender, né, os europeus vão achar que aquele povo não tinha uma cultura, porque a concepção de cultura para eles era apenas a cultura europeia, a cultura eurocêntrica. E tudo que vinha do Oriente Médio era bárbaro, era incivilizado, né? Eles não vão ter esse olhar, né, da questão cultural dos árabes. E aí, quando Napoleão depois começa, né, a Europa descobre o Oriente Médio, começam as pinturas orientalistas, né? Então a gente vai ver aquela concepção de harém. Quando a gente fala em harém hoje, logo se pensa que é aquela coisa lasciva, sexualizada, erotizada, né? Aquelas várias mulheres a serviço de um único homem, quando o harém é outra coisa. O que é o harém? O harém é uma área da casa onde as mulheres se reuniam, né,
para era um espaço de convivência familiar, né? Então, dentro da tradição árabe, essa relação de tia, mãe, pai, né? Mãe, avó, as mulheres têm uma presença muito forte. Eu me lembro, tinha assim, na casa da minha avó, dos meus avós aqui no Brasil, no Rio, moravam numa casa imensa, né? É uma casa grande, e tinha uma parte da casa que a gente falava a sala reservada. A sala reservada, hoje eu vejo que era um harém, porque era onde ficava minha avó, minhas tias, as crianças brincando. Eu li aquele livro da Fátima Mernice, Sonhos de Transgressão, que ela fala do harém, claro que em uma proporção muito menor, né? Era uma sala parecida com essa, né? Mas a gente via, minha avó recebia as amigas dela lá. Então, isso é muito cultural do árabe. Você vai em qualquer casa árabe, você vai ter uma sala reservada, né? Que a gente fala assim, a sala dos fundos, ou a sala reservada, a sala particular, a sala íntima, né? Desse o nome que quiser, mas é um espaço de convivência, de socialização mesmo, né? Dessas mulheres, né? Onde elas podiam ficar mais à vontade. Se nós pensarmos no passado, em que qualquer parte do mundo, o patriarcado nunca deu espaço para as mulheres, fato, né? Seja no Brasil, seja na Arábia Saudita. Né? Nós temos uma luta contra o patriarcado. Então, o harém é isso, mas só que na Europa eles visualizaram outra coisa. Tem inclusive pintores que nunca botaram o pé no Oriente Médio, né? Então, você tem o Gérôme, você tem o Delacroix, que fazem aquelas pinturas, as mulheres brancas, alvas, nuas, né? Numa sala de banho e um homem sentado. Interessante que esse homem sempre é barbudo, escuro, com a pele mais escurecida, né? Deitado numa cama, num sofá, né? Olhando num divã, olhando aquelas mulheres que estavam a seu serviço, e quando tinha outros homens, eram eunucos. Então se cria esse imaginário, e esse imaginário perdura até hoje, né? Você, né, assim, eu sou muçulmana, sou de família muçulmana, e sou muçulmana, né? Não é só a minha família. Quando as pessoas você não usa burca? Não, por quê? Entendeu? Porque isso também tem toda uma questão é um desejo, uma retransformação interna que a mulher tem que passar, ela que tem que desejar se vai usar ou não. E aí, se não usar, ela que se acerte com Deus. Então, eu vou me acertar em algum momento com Deus. Professora, trazendo essa ideia aí que eu descrevi, a senhora também, da mulher sensualizada, da mulher um homem ali, as mulheres passando, mas eu li na literatura uma mulher que ela ganhou destaque exatamente pelo contrário, não foi pelo corpo dela, que é a Sherazade das Mil e Uma Noites, né? Por favor, traga aqui pra gente o contexto. Sherazade é uma coisa bem interessante, né? Porque sempre com as pessoas que eu vou dar umas aulas, né? Inclusive a disciplina que eu dou é justamente essa, arte, cinema e literatura, né? E eu sempre trago o exemplo da Sherazade, porque a Sherazade, as histórias ganham corpo, chegam até nós. Elas são antigas, né? Elas circularam, então tem registro do século III. Mas é no século VIII que elas ganham a forma que nós conhecemos hoje. Tá? Inclusive tem uma tradução maravilhosa do Mamed Jarouche, traduzida diretamente do árabe para o português. Eu sempre indico essa. Ele tem também ele tem um capítulo que ele explica exatamente, ele traz essa história da Sherazade, das Mil e Uma Noites, que são histórias que circularam. Durante o Império Abássida, né, de Bagdá, que vai ser a idade do ouro do Islã, né, então as histórias se passam nesse contexto do Império Abássida. Elas surgem assim, num contexto que o Império Abássida estava também em decadência, então ele precisava de histórias que confirmassem, revigorassem a importância desse império para a região, para ficar para a posteridade. E a Sherazade, ela é uma mulher que, ela, de uma certa maneira, ela seduz, né, uma sedução pelo conhecimento, não pelo corpo, né? Ela negocia a vida dela e a vida de outras mulheres pelo conhecimento. Então, quando ela começa a contar as histórias
para o seu marido, que matava. Traz um contexto para quem não leu vou As botar Mil aqui e Uma eu já Noites. estava começando a já que estou viajando muito. Vamos lá. A história é de um sultão que descobre que, assim, reduzindo, sua mulher o traía. E ele resolve, então ele mata a mulher, né, e resolve se casar, e toda noite ele casava, consumia o ato, matava a mulher no dia seguinte. Até que o seu vizir que fazia isso, que era o executor. Até que um dia a filha do vizir se vira para o pai, a Sherazade, fala assim, eu quero casar com ele. E o pai dela entra em desespero, mas você vai casar com um homem que vai te matar, e eu terei que te matar. Olha só o que você está me colocando. E ela diz, não, eu vou conseguir libertar todas as mulheres. Eu tenho um plano. Ela se casa com ele, e o plano era exatamente, toda noite ela contaria uma história e deixaria a história em aberto para que no dia seguinte passam-se 1000 noites, e ele depois a liberta e diz para ela, você acalmou meu coração, você está livre. Só que ela já estava. Aí tem as histórias, aí você já vê a presença, né, do Ocidente nesse happy end, né, e viveram felizes para sempre. Mas é uma mulher que conquista um homem pelo conhecimento, o que reforça o princípio de que no Islã as mulheres têm espaço para pensar, que no Islã as mulheres têm espaço, elas são para executar. Há uma corrente da crítica literária que diz que não é bem assim, que Sherazade ela negociou com o próprio corpo, porque ela vai ter relação com ele, ela teve 1000 noites com ele, mas eu vejo que não, que é pelo conhecimento, ela é astuta. O que mostra que dentro do Islã as mulheres têm espaço para estudar, e reforça mais ainda o princípio do Islã, que é o conhecimento. O Islã é uma religião do conhecimento. O primeiro versículo que o profeta Maomé recebe, ele era analfabeto, e ele está numa gruta meditando, leia, Iqra. Então, o primeiro versículo, a primeira revelação é do conhecimento. Leia, Qira'a, Coran. Então, todas as palavras vão ter o mesmo radical também. Então, é muito interessante isso, que aí sim, quando entra no século XIX, século XX, com o Islã político, a coisa muda. Mas se você pensar nesse Islã religioso, a primeira universidade no Marrocos, né, da história do mundo árabe, do mundo islâmico, foi uma mulher. Aliás, eu estive no Marrocos, fiz um vídeo nessa universidade, está aí na Ressala, você que quiser acompanhar, Fátima, né? Fátima. Inclusive, a Fátima Mernissi, que é uma escritora marroquina do século XX, ela foi professora dessa universidade. Então, a gente vê que, e aí a Fátima Mernissi e outras que falam sobre o feminismo islâmico, ela mostra justamente isso, que há uma interpretação das escrituras, do Alcorão, dos hadís e das sunnas, numa perspectiva masculina. E ela e outras, vão usar o mesmo método de interpretação que os homens usam para mostrar que o Islã é uma religião que dá espaço para as mulheres. Professora, quando você diz, no meio acadêmico ou em qualquer outro lugar, que você é muçulmana, o que você ouve? As pessoas acham curioso, né? Mas você não usa burca. Fico assim, não é para usar, né? Foi o que eu falei. Mas, fora isso, eu vou te ser muito sincera, eu nunca, talvez até por eu não usar hijab, né? Na minha família ninguém usa, minha família são muçulmanos seculares. Uhum. Nunca usou, minha avó nunca usou, enfim, né? Uma outra tradição. Então, eu acho que isso também é um diferencial, porque se eu usasse o hijab, certamente eu sofreria islamofobia. Isso que eu ia perguntar, existe islamofobia aqui no Brasil? Existe, lamentavelmente existe. Tem uma pesquisa, inclusive, da professora Franci Rose Campos, da USP, que ela mostra em números
a questão da islamofobia, muito mais forte entre as convertidas ou revertidas, né, como se o Islã diz que as pessoas voltam para o Islã. Essa islamofobia, de acordo com a última pesquisa que a professora fez também, traz um dado que com a guerra de Gaza a islamofobia aumentou e as mulheres são as que mais sofrem. A única situação de islamofobia que eu posso ter sofrido, mas aí eu usei o meu poder, foi um aluno meu, que virou bomba, Allahu Akbar. Eu falei assim, mais uma gracinha dessa eu te processo por islamofobia. Ou reprova, né, professor? Ou reprova. E aí, nunca mais eu passei, mas eu sei que a islamofobia contra mulheres é um problema muito grande, principalmente contra aquelas por usarem o hijab. Agora, professor, tem muita coisa que eu tenho certeza que se as mulheres brasileiras soubessem do Islã, elas adeririam na hora. Por exemplo, o fato de que o homem arca com todos os custos da casa, a mulher usa o seu dinheiro se ela quiser, não tem isso? Tem isso. Na maior parte dos casos, né, você não tem assim essa situação, que ao mesmo tempo é muito complexa, porque tudo bem, se a mulher ganhar mais, né, se o cara ganhar menos, hoje em dia a gente consegue conviver com isso, mas tem isso sim, essa responsabilidade. O homem, ele é o provedor. O cuidado com a mulher. O cuidado, né, com a mulher. Isso aí é uma coisa que existe. E aí você tem situações em países como o Líbano, como a Síria, não sei como está agora, mas até há pouco tempo era, que as mulheres também elas arcavam, elas não tinham obrigação de arcar nada com a casa. Essa obrigação é do homem. A mulher arcava se quisesse. Então, estou com vontade de comprar uma televisão. Eu vou comprar, ela vai e compra. Né? Ela não precisa ficar esperando o marido, caso ele não possa comprar. Então, isso é uma coisa que também... Mas elas também se dão ao luxo, muitas, e aí não importa a classe social, e aí eu estou falando de uma realidade que eu conheço, que é a Síria e o Líbano. Elas têm filho, por exemplo. Elas podem ficar sem trabalhar. Elas não têm uma preocupação de... eu tenho que voltar a trabalhar, porque não tem essa coisa da licença de 4, 5 meses, 6 meses como nós temos aqui, mas elas podem ficar, assim, o marido está preparado para que elas não trabalhem pelo tempo que quiserem. E muitas acabam diminuindo o ritmo do seu trabalho para cuidar da casa, que também é um outro aspecto. Escolhe, né, elas têm a opção. Eu acho que isso que é importante. Eu não tenho que viver numa sociedade que tem que dizer o que eu tenho que fazer como mulher. Eu quero ter uma opção. Se eu quiser trabalhar, eu vou ter a opção. Qualquer pessoa, né? Quiser trabalhar, mas saber que esse chefe de família, porque a questão do o cuidado é uma prerrogativa do homem, dentro do princípio religioso, né? Então, eles cumprem isso, né? E de um lado bom também é bom, né? Você... Existem certas coisas que o Ocidente está perdendo. Será que não é a violência contra nós mulheres? Pois né? Pois é, uma coisa que eu acho bonita. A obrigação de ter que trabalhar? Pois é uma violência. É o que eu falo, depende dessa concepção. Uma coisa, minhas amigas feministas talvez vão comer meu fígado, mas eu adoro quando, né, meu companheiro vai e puxa a cadeira para eu sentar no restaurante, ou abre a porta do carro para eu entrar. É um zelo, é um cuidado, né? Que é uma coisa que a gente... que eu não estou dizendo para você que no Islã que não há violência contra a mulher. Eu não vou dizer para você que o feminicídio é uma coisa inexistente, porque infelizmente... Mas isso não é uma questão da religião. É uma questão de uma sociedade patriarcal que permite aos homens fazerem isso. E aqui no Brasil, o nosso número de feminicídio, se você olhar, é muito grande se comparado com outros países em que há registro do mundo islâmico, porque também não há o registro. Professora, por que existe esse fascínio do Ocidente pelo Oriente? Eu acho que é pelo fato por ser desconhecido, entre aspas, né?
Eu acho que tem toda uma construção na literatura, no cinema, eh, que induzem a isso, né. Essa coisa é uma coisa que também que as pessoas percebem, que esse fascínio ele aumenta, né, passa até pela culinária também, né, pelo bem receber. O árabe, o muçulmano, ele recebe muito bem. Ele é uma pessoa muito generosa, isso é uma questão cultural. E o Ocidente, que tem uma vida muito mais. E aí tem a ver com o capitalismo também. Né? Esse capitalismo que reifica as relações, que coloca as relações sempre com um foco de interesse. Eu acho que quando você olha para uma cultura que, de uma certa maneira, ela coloca essa questão da reificação das relações, né, da coisificação no segundo plano, talvez esse fascínio interesse, né? Porque é o diferente sempre, dependendo do ponto de vista do Ocidente, sempre fascina. E a construção orientalista, que é uma construção para a dominação. No fundo, o que se quer é a dominação e fazer com que esse povo, né, essa região, seja a imagem e semelhança do Ocidente. É aquela visão muito, né, maniqueísta. O bem é o Ocidente, o mal o Oriente. Então, eu sou fascinado, eu quero desconstruir isso, eu quero descobrir para botar no modelo que eu quiser. É só você pensar nas pessoas quando elas chegam nos lugares, né? Um americano, um europeu, você vê até no modo dele andar, né? A empáfia, eu estou aqui, eu te ensino, não tem isso. Exatamente, você vê muito isso. E agora eles se quebram também quando eles se deparam, porque o que você tem, né, os tantos mil anos de história que nós temos estão lá no Oriente. Você vai para o Egito, aquelas pirâmides maravilhosas, né? Então você tem a presença dos faraós, daquelas de 4.000 anos, né? Você olha para trás, nossa, isso foi feito há 5.000 anos, há 4.000 anos, como é que o cara pensou nisso? Uhum. Essa riqueza, quando você chega no Irã, você vai encontrar o império, a presença do Império Persa naqueles palácios riquíssimos, que você fica assim, como é que conseguiram fazer isso sem a tecnologia que nós temos hoje? Aí você chega, até inclui a Grécia, aí você chega no Líbano também, você vê aquelas ruínas dos fenícios, né, um povo do mar que conseguiu expandir tudo as rotas marítimas de comércio influenciaram o conhecimento. E que eu entendo, o Ocidente não tem história para isso. E eles, por não terem, assim como Israel não tem, usurpam o que é nosso, né? Então, colocar esse povo é destruir, levar, né? Porque eu sou o melhor, porque eu sou o novo, eu sou o moderno. Então, acho que também tem essa construção toda por trás. Professora, agora a gente vai para a última e melhor parte da nossa entrevista, eu considero, porque eu estou muito curiosa para saber como é que foi a sua viagem ao Irã, quantos dias durou, o que a senhora visitou, por favor. Foi muito interessante, né? Porque eu fui convidada para um evento para participar, um evento organizado pela Universidade Bakur University sobre direitos humanos no Oriente. E que aí você leva um susto. Uau! Né? No Irã, como assim, né? Será que eu ouvi bem? Né? E porque tem toda uma construção contrária. Se eu disser para você que eu não me assustei, eu estaria mentindo. Eu realmente me assustei, não pelo convite, né, mas ir ao Irã. Né? Ir ao Irã foi uma coisa que realmente me assustou. Conversei com minha família, né? Minha família, olha, cuidado, tem guerra. Eu falei assim, gente, vocês estão falando igual como se no Líbano tivesse paz, né? No Líbano, assim, a questão não era essa, era esse mundo desconhecido que a gente não tem ideia, porque, lamentavelmente, de manhã, de tarde e de noite, a construção, a propaganda anti-Oriente, ela é muito bem construída no Ocidente, a ponto de que eu, uma descendente, né, ficar receosa. E uma pessoa que estuda Oriente Médio. Estuda Oriente Médio, ainda, com esse agravante, né? E aí eu falei, não, vou, né,
o evento ia durar inicialmente 3 dias, 3 dias. Depois ele acaba até se estendendo, que atrapalhou depois o resto da minha viagem, no sentido de que eu não visitei mais lugares. Acabou ficando uma viagem muito corrida, porque foram 12 dias que eu fiquei. E a minha ideia, né? E aí eu comecei a pesquisar, né? Conversar com amigos que tinham ido para o Irã. Tem uma amiga minha, que é jornalista, a Lúcia Araújo, que tem até um livro chamado Trágica e Bela, que ela fala assim, a gente só vê as histórias trágicas do Irã, mas o Irã é belíssimo. E nesse livro ela vai mostrando tudo, fazendo até aqui uma propaganda. Sempre bom, dica de leitura. E aí ela falou, Mona, vai de coração aberto. Todo mundo vai de coração aberto, vai super tranquilo, não tenha medo, né? E quando eu entrei no avião, eu falei, vamos lá, né? E aí você vai, né? A roupa. Que roupa levar, né? Porque, como eu falei, minha família é muçulmana secular. Estava indo para um país com várias restrições, questões de vestimenta. Quando eu cheguei lá, não era tanto, não. Ainda tem isso. Aí, Tinha gente sem hijab na rua? olha, eu vi. Eu vi com ela inteira, tá? As mulheres com hijab aqui. O meu caiu e eu fiquei feliz. Caiu, eu desisti de botar. Ninguém te pediu, professora Muna, arruma esse hijab aí? Nada. Só numa única ocasião. Mas era um local, era um santuário em Mashhad, um lugar belíssimo, que fica quase na fronteira com o Afeganistão, que é o santuário do Imam Ali Rida, que é muito cultuado no Irã. E eu estava sentada já na mesquita, ali você tem que usar, eu estava de chador, né, para poder entrar no santuário. E aí caí, eu estava com hijab, caí, aí veio uma guarda moral falar comigo, eu olhei para a cara dela e fiz assim, não sei. Não, mostrei que eu não estava entendendo. Aí ela foi com um sorriso, muito educada, arrumou para mim. Aí foi ótimo que parou de cair também, né? E numa ocasião, no hotel em Qom, Qom é uma cidade também muito religiosa, ainda estava durante o evento, e eu desci para perguntar sobre conexão de internet, eu estava com problema. Aí a recepcionista falou assim, tá tudo bem no seu quarto? Aí eu falei, tá. Aí eu continuei a falar com ela, aí ela assim, eu estava falando com o recepcionista. Em que língua? Em inglês. Aliás, isso é uma coisa que tem que ser dita aos 4 ventos. Extremamente cultos, falam o idioma que você quiser. Eu falei assim, com pessoas que falavam espanhol, em árabe, em Teherã, a menina que me acompanhou falava em árabe, um árabe libanês, tal qual o meu. Na universidade, durante o evento, era um inglês perfeito, British accent. E aí eu perguntei para uma professora que estava me acompanhando, eu falei assim, você estudou aonde? Em Londres? Aí ela, não, aqui. Uau! Todos com inglês impecável. Assim, o nível cultural do iraniano, motorista de táxi, sabia poesia. Fazia questão de falar dos poetas, andando no táxi. Isso aqui é a estátua do Ferdowsi. Né? Então, você tem... É um povo que é culto e cultiva, a palavra cultura mesmo, né? Então ele cultiva esse conhecimento e faz questão de expandir. E aí uma coisa interessante, quando eu entrei no avião, eu tinha visto um filme, Fargo, que falava do resgate dos iranianos, dos americanos na embaixada, né? Filme americano. E aí tem um momento no filme que ele fala assim, estamos sob céu iraniano, sobre o espaço aéreo iraniano, tem que botar hijab, começam a dar orientação. Aí quando o meu avião entrou no espaço aéreo iraniano, eu peguei o hijab e me preparei para espaço aéreo iraniano, vou botar o hijab. Uhum. Ninguém botou, só eu. Aí estava do meu lado uma moça, comecei a conversar com ela, ela era professora em Teherã, professora universitária. Eu falei, não tem que botar hijab? Ela, não precisa. No avião, não. Só quando você chegar. E aí ela começou a me mostrar as fotos da família dela, né? E todo mundo com hijab, sem hijab, inclusive. Ela falou assim, não, na universidade eu uso, mas quando eu vou para tal lugar... Porque o Irã é muito grande.
Então, você não pode se concentrar nas cidades religiosas. O que eu observei? Eu fui em 2 cidades religiosas, Mashhad e Qom. Lá em Qom, sim, usam o chador, né, todo um rigor. Até nesse hotel, a menina fez assim um sinal, arruma seu hijab. Foi a única ocasião que só não foi em Mashhad, dentro da mesquita, e no hotel em Qom, que a menina, tadinha. Porque depois na universidade caía, eu botava o hijab aqui. Eu botava não, ele ia soltando. Então, e aí comecei a ver, você tem regiões nas cidades religiosas, sim, como qualquer outro lugar, né? Onde tem mais religiosidade, as pessoas. Agora, Teherã, Isfahan, não. É mais um dress code, né? Exatamente. Por exemplo, a senhora não vem aqui dar entrevista de maiô, seria mais ou menos isso, né? Exatamente isso. A gente não entra no Vaticano de regata. Eu não posso entrar no Vaticano de camisetinha. Eu tenho que botar uma pashmina em cima, um casaco, seja lá o que for. Então, exatamente, é um dress code. E aí foi interessante, no primeiro dia que eu entrei na universidade, né, e outra coisa, eu apresentei um trabalho que eu perguntei aqui para o pessoal, qual é o trabalho? O Adido Cultural do Irã entrou em contato comigo, manda um resumo. Aí eu fiz uma fala sobre a questão da mulher no Brasil, os números de feminicídio, comparei as mulheres brasileiras, a opressão que essas mulheres sofrem, as mulheres da periferia, com as mães de Gaza, que não tem diferença, né? Ambas enterram seus filhos, ambas são vítimas da violência do sistema. E falei da sociedade patriarcal e eu não tive nenhum problema, né? Inclusive, no último dia, me convidaram para apresentar, fazer uma apresentação final da minha fala, isso no auditório lotado de homens também. E os homens ouviram. E tiveram que ouvir, né? E vieram me parabenizar. Então, e aí foi interessante que quando eu cheguei na universidade, no primeiro dia, quando eu cheguei no aeroporto, eu estava toda de preto, né? Aí, sem maquiagem. Aí, porque não pode usar maquiagem, não pode usar brinco, não pode pintar unha, não pode fazer nada. Aí, no dia seguinte, eu cheguei à noite, no dia seguinte, no hotel, as pessoas com roupa, com hijab colorido, super, hiper maquiadas, né? Unha feita, com esmaltezinho, de brinco, né? Arrumadinho, você via. Falei, gente... Então, o Irã é um país tolerante. Total. Eu não vejo, assim, sinceramente. Eu não vi, não sofri e não ouvi nenhum tipo de violência. Pelo contrário, elas tipo assim, faziam piada comigo, né? Aí, no dia seguinte, eu chego na universidade com uma blusa laranja. Falei assim, não vou mais usar preto, não, vou de laranja. Aí, veio a professora que ia me acompanhar, porque para cada convidado tinha uma pessoa que falava inglês, porque eu não falo persa. Aí ela falou assim, você é a brasileira, né? Eu falei, Como é que você sabe? Pela sua roupa. Mas tipo assim, eu falei assim, desculpa, foi uma gafe. Não. Aí ela me deu a seguinte resposta, é a sua cultura. Então, o respeito à cultura, aos estrangeiros, eles podem ter lá suas regras internas, né? Como todo e qualquer país tem seus problemas, óbvio, né? Como no Brasil tem, Irã tem problemas, né? Mas em termos de tolerância, de respeito ao outro, eu nunca vi, olha que eu viajo bastante, tá? Eu nunca vivi o que eu vivi no Irã em termos de respeito cultural, o que eu vivi, o que eu presenciei, o que eu senti. E as mulheres, e aí você começa, né, a procurar as camadas dos furos, né, onde é que tem problema. E aí as mulheres perguntei, mas vocês querem usar eu perguntava, vocês querem usar o hijab, né? Aí muitas me respondiam a seguinte coisa, eu quero, mas eu não quero ser obrigada, eu quero ter o direito de não usar. E que você já vê esse direito de não usar em cidades, como eu te falei, em Teherã, em Isfahan, nas cidades do litoral, no Mar Cáspio. Mas as cidades religiosas, porque é uma outra... Então, é um país muito multicultural.
Então, eu não posso rotular um país por causa de um evento. Ah, não, em como as mulheres andam de hijab. Sim, ali o ambiente social exige isso. Certamente, se eu morasse lá, eu andaria de chador do jeito que elas andam, né? Então, é toda uma questão de como o ambiente é que faz a pessoa. Um dado que me impressiona muito do Irã é que o Irã é o país com mais mulheres engenheiras do mundo, né? Na faculdade de engenharia. Sim, e eu perguntei isso. Eu falei assim, e vocês podem dar aula para as mulheres podem fazer qualquer curso? Pode. Aí, assim, eu fazia umas perguntas e elas me olhavam, tipo assim, você está pensando que a gente, né? Elas não falavam isso. Mas, tipo assim, sim, por que não? Aí eu falei, que legal. E aí me levaram para conhecer, dentro da universidade, e assim, na universidade, você vê meninas, rapaz, é muito legal, né? Eu vi em Isfahan grupos de jovens conversando, moças e rapazes conversando. Não tem esse rigor, né? E você via que eram locais, porque estavam falando persa, né? Então, e a guerra do Iraque fez com que foi uma coisa interessante, como é que as mulheres ocuparam o campo profissional. Porque quando a guerra do Iraque contra o Iraque durou 10 anos, né? Então, os homens iam para a guerra e as mulheres, alguns cargos precisavam ser ocupados para o país poder andar. E as mulheres começaram a ocupar. Daí que as engenheiras começam a surgir. Quando os homens voltam, aí elas falam, não, agora o lugar é nosso. Pega que é teu, né? Eu achei essa história eu acho o máximo. Não, por que a gente não? Vamos continuar. E continuaram. Né? É um país que já teve uma vice-presidente. Então, essa desconstrução, essa construção preconceituosa em relação a países como o Irã, ela está ligada a uma questão puramente política. Porque você vê, porque o Irã não abaixa a cabeça para o Ocidente. Aliás, o Irã é o último país, a última resistência ali no Oriente Médio, né, professora? Exatamente, porque você vê a Arábia Saudita, ninguém fala da Arábia Saudita. A opressão contra a mulher na Arábia Saudita é muito pior. As mulheres na Arábia Saudita, elas não podem fazer qualquer curso. Isso sem falar o que fazem com o jornalista, né? Que é um capítulo à parte. Exatamente. Pois é, né? Esquartejamento. Eu nunca soube que no Irã esquartejaram jornalista, né? E você vê, né? Eu tenho várias amigas jornalistas que entraram no Irã como jornalistas e não tiveram nenhum problema. Enquanto que se forem para a Arábia Saudita, nem entrar podem, nem visto vão ter. Então, a gente... Não é um lugar muito convidativo para a gente que é jornalista fazer turismo, né? A Arábia Saudita, melhor não. Não, é belíssimo, tem lugares assim. Mas eu digo assim, né? Então, dizem que está mudando. Mudando com quem? Com o príncipe que esquartejou, né? Então, você vê aí, por isso que eu digo, mas qual é o país que tem uma base aérea americana, uma base militar americana? A Arábia Saudita. O Irã não vai, os Estados Unidos não se engraça com o Irã. Eles não se engraçam. E eu acho que é necessário haver a arma nuclear no Irã, para você poder ter um equilíbrio de poder. E eu acho uma coisa interessante, isso eu conversei com um professor, que eu até fiz uma live com ele recentemente, que ele dizia assim, não, mas dentro do princípio do Islã, nós não podemos ter a bomba atômica, nós não podemos acabar com as vidas. E isso não é dito no Ocidente. E eu olhei para ele e falei, não, vocês têm que ter. Né? Aí ele olhou assim para mim e falou, não. E aí ele foi me mostrando que dentro dos princípios do Islã não tem espaço para uma arma nuclear, porque o Islã não pode acabar com as vidas em massa, uma destruição como... E ele foi mostrando para a gente, né, ele fez uma palestra com os meus alunos, e ele foi mostrando, né, os princípios, inclusive, do Ayatollah Khamenei, que ele não é para fazer. Então, eu acho isso também muito bacana. Né? Então, você vê, né, o Ocidente eu dizendo, não, vocês têm que ter. Porque se eles tivessem, haveria um equilíbrio de força. Por que Israel pode ter? Esse aí é até um outro programa, né, professora? Dizem os especialistas, né, que a paz é armada. Tem que ter para continuar existindo. Se não tivesse, era capaz que já não
não fosse mais tão respeitado, né? Se não Exato. houvesse essa dúvida. Exatamente, você vê, né, o recuo, né, a gente não sei se eu passei já do tema que você estava querendo, mas você vê o recuo que houve da guerra recentemente, né, A guerra Irã, Irã-Israel, 12 dias é, durou, né? a guerra dos 12 dias, e que houve, quem foi que ganhou? Moralmente foi o Irã, óbvio. Embora os Estados Unidos digam, né, que foi E Israel. aí, assim, a intenção era destruir a base nuclear. Os Estados Unidos avisaram que eles iam bombardear. Há imagens do satélite, os armamentos saírem. A profundidade, o que os Estados Unidos tinham, eu sempre falo assim, seria o que você, né, atingir a cobertura de um prédio. Mesmo a produção estava lá no fundo. Não sei se atingiram ou não, ninguém sabe isso, né? Mas há imagens de satélite e que tem que tirar e que tem que ter, né? Então, moralmente, obviamente que o Irã ganhou essa guerra. E não, assim, não é uma guerra, não foi fim, houve uma trégua. Eu acho que tem um recuo tático aí do Irã para depois voltar com força. Sobre esse assunto, a senhora chegou a conversar com os iranianos, porque a sua viagem foi pós, né, foi pouco tempo. Ah, foi antes? Eu cheguei 2 semanas antes da guerra, né? Então, realmente não era... E assim... Então, saiu ali por um triz, né? Foi. Eu gostaria de confessar que eu queria estar lá. Um momento interessante, né? Para um estudioso. Histórico. Né? Para um estudioso estar ali, vivendo aquilo. Minha família quer ficar desesperada, mas eu iria amar. Mas, assim, o grande problema não é uma questão religiosa com a religião judaica, né? O iraniano, inclusive o Irã tem a maior comunidade de judeus Aí, de novo, eu vou fazer um parênteses também. Temos um vídeo no Ressala, como vivem os judeus no Irã. Quem quiser conferir, entra no nosso canal. Ah, é bom saber. E aí, mas eu conversava sobre as questões, porque estava acontecendo a guerra em Gaza. E durante o evento, que era sobre direitos humanos do Oriente, o foco era Gaza. E a grande pergunta é: por que não se aplicam os direitos humanos em Gaza? Por que a desumanização do palestino? Que tem a ver com o que a gente estava falando no início. A questão desse orientalismo, de olhar para esse homem oriental como um desumanizado, né, numa perspectiva animalizada. Ele não tem o que nós temos. Só que se você olhar na história, os médicos, a medicina, a astronomia, tudo tem presença dos muçulmanos, né? Tudo começa, né? A idade do ouro, as casas da sabedoria, né? Então, isso tudo o Ocidente quer apagar, né? E como você falou, eu acho que o Irã, nesse aspecto, tem um papel fundamental. Por quê? E a gente retorna à questão da Grande Israel. É o único país que consegue manter uma resistência, é o único país que não vai normalizar, pelo menos eu não vou ver isso, acredito eu, uma relação com Israel. Ao contrário dos países árabes, a gente está vendo uma normalização com o Líbano, com a Síria, vai acontecer, isso é uma questão de tempo só, né? E tem uma questão, e por que o Irã faz isso? É antissemitismo? Muito pelo contrário, né? Sim, o direito da terra dos palestinos. Os palestinos precisam de uma terra. E o Irã, nesse contexto, ele tem uma questão estratégica, tem uma questão geopolítica, tem todo um interesse aí também. Mas tirar o Ocidente, porque após a Revolução Iraniana, tudo que é ligado ao Ocidente é corrupto, né? Então, quando eles derrubam o Shah, é derrubando a corrupção ocidental, porque ele era totalmente, né, ele estava ocidentalizando o Irã. E é uma coisa interessante que o iraniano não queria ser ocidentalizado, né? É o direito de escolha. Ninguém quer ser colonizado, né, professora? Exatamente. Então,
a questão do Irã hoje então tudo que representa o Ocidente é corrupto, fere aos princípios religiosos os quais eles acreditam, fere os princípios do conhecimento. Então, quando você tem Israel ali, você tem ali uma pedra no caminho para a concretização de uma unidade, né, islâmica. E nesse evento tinha gente, né, tinha muitas pessoas da Ásia, né, do sudoeste da Ásia, e fechados com esse princípio, né, do Irã de defender essa causa palestina. Então você imagina uma revolução pan-islâmica, é a religião que mais cresce no mundo. Olha, a gente tem que fazer um episódio sobre isso. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, professor. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira te ouvindo. Tinha várias outras perguntas. A gente teve o imenso prazer de receber aqui no Arresala a professora Muna Umran, que é uma grande especialista em Oriente Médio, também é uma pessoa que conversa muito bem, o papo dela é muito gostoso, ela é professora também da PUC Minas, da pós-graduação, disciplina de Relações Internacionais e Oriente Médio. Professora, obrigada por ter se disponibilizado a vir aqui conversar com a gente. Muita coisa clareou na minha mente e eu tenho certeza que de várias pessoas que ouviram aqui essa entrevista. Eu que agradeço. Especialista eu não sou, não, sou estudiosa. Obrigada, professora, e até a próxima. Até a próxima, obrigada.